lá então, esse é o primeiro podcast do Jardim Botânico, da Assembleia de Deus Jardim Botânico, nossa igreja que pertence ao distrito Partenon, que tem como responsável o pastor Jorge Vargas. Esse é o piloto que estamos fazendo, nosso primeiro podcast, e com ele queremos apresentar a nossa igreja aos interessados. Nós temos muito para falar, nós adoramos falar da nossa igreja, porque amamos muito aquele lugar. E tenho certeza que você vai achar bem interessante esse nosso primeiro podcast. E esse podcast, assim como todos os demais que serão disponibilizados futuramente, você encontra em todas as plataformas de podcast e também nas mídias sociais do Jardim Botânico, tanto no YouTube como no Facebook, Instagram. Você vai encontrar links e nós pedimos para que você comente, compartilhe, para que você interaja conosco, para a gente possa entender o que você está achando desse trabalho que a gente está desenvolvendo, esse trabalho novo que a gente está desenvolvendo. E se quiser nos visitar, todas as quartas-feiras às 20 horas, nos reunimos como igreja para orar uns pelos outros. E aos sábados, também às 20 horas, nós temos o nosso encontro semanal da igreja, onde também nos reunimos para debater sobre temas importantíssimos para a igreja contemporânea. E ali podemos ouvir uns aos outros e assim encerrarmos a nossa semana em comunhão com os irmãos. E é claro, não menos importante, aos domingos temos o nosso culto dominical, onde nos reunimos a partir das 19h30, olha só, 19h30, ao contrário dos demais cultos que é às 20 horas, esse às 19h30, onde cultuamos ao nosso Deus Trino Todo-Poderoso. E você é nosso convidado, tenho certeza que você será muito bem recebido ali pelos nossos irmãos. Ok? Nosso endereço é Travessa Serafim Terra 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. E agora vamos lá então, né, para a apresentação dos membros que compõem esse nosso primeiro episódio. É um time aí de peso e eu quero que cada um fale o seu nome e também a atribuição que ele é aferida na nossa igreja. Bom, meu nome é Rodrigo Majewski, eu sou o encarregado da congregação, usando aqui a terminologia da Assembleia de Deus, que significa que eu sou pastor da congregação do Jardim Botânico em Porto Alegre. Boa noite, o meu nome é Edileno, eu faço parte da liderança da congregação, trabalho com os jovens e também lidero a parte da música. Bom, então vamos lá, eu sou Gabriel Cândido, sou segundo encarregado do Jardim Botânico, ajudo ali a pastorear a igreja juntamente com o pastor Rodrigo e mais o Israel e o Edileno, que também não deixam de ser pastores, né, que estão juntos nesse trabalho de apacentar as vidas que nos foram confiadas pelo Senhor. Estamos já há 4 anos ali, né, juntos. Bom, eu sou Israel Ramírez, faço parte da liderança da congregação também, junto com os demais companheiros aí que já se apresentaram. E, diga-se de passagem, eu sou o cara por trás da câmera, ou na verdade por trás do celular, né? Sou eu que gravo as lives aí que aparecem todos os domingos na página da igreja. Então a gente é muito feliz em estar aí compartilhando juntamente com vocês. Então, pastor Rodrigo, deixa eu começar uma pergunta para ti. Algumas pessoas dizem que a congregação do Jardim Botânico é diferente das demais congregações da Assembleia de Deus. A pergunta é, isso é verdade? Como é a igreja do Jardim Botânico? Augusto, essa pergunta ela é um pouco difícil de responder. Eu não posso responder nem com sim, nem com não. Na verdade, por um lado, a nossa igreja ela não é tão diferente da Assembleia de Deus, porque nós seguimos dentro da tradição da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus não é uma igreja que tem um modo de ser, um modo litúrgico, um modo de pregar único. Então, muito do que se faz na nossa congregação é feito também em outros lugares, em todo o Brasil, nas Assembleias de Deus. Mas, por outro lado, a nossa congregação ela é diferente de muito do que se vê na Assembleia de Deus hoje em dia.
E isso eu falo não no sentido de que nós estamos rompendo ou abandonando, digamos assim, a nossa tradição, longe disso. Mas o fato é que nós fazemos um culto um pouco mais simplificado, por um lado. Isso, por exemplo, no aspecto da música, quando nós damos mais ênfase ao canto congregacional, toda a igreja, e não, então, consequentemente, não costumamos ter nem coral, nem cantores. Isso talvez seja falado mais adiante, quando tocarmos no tema da música, né? Mas também o nosso culto, ele é do início ao fim pensado e centralizado na palavra de Deus. Isso significa que tudo que nós fazemos, desde a oração inicial até a despedida, é orientado pelas Escrituras. Então há uma ênfase muito grande no ensino da Escritura. A pregação sempre tem que ensinar, e isso às vezes acaba levando a alguns mal entendidos, né? As pessoas às vezes pensam que ao invés de pregar nós estamos ensinando, e na verdade não é isso. Eu fui professor por muitos anos antes de assumir o pastorado na congregação, e eu posso dizer que o que eu fazia como professor é muito diferente do que eu faço como pregador. Mas a questão é que não existe pregação que não ensine ao mesmo tempo. Pregação não é apenas um ensino, mas toda pregação tem que ensinar. E talvez algumas pessoas acostumadas com outras realidades na Assembleia de Deus não estejam tão acostumados com uma pregação que ensine ou com um culto que ensine, e acabam achando então que o nosso culto se resume a ensino da Escritura, quando na verdade não. Nosso culto se orienta pela pregação da palavra de Deus, e isso acaba afetando tudo, toda a liturgia e, na verdade, também a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Até porque o pastor Rodrigo Majewski, ele é muito conhecido por muitos anos ter congregado na Matriz aqui de Porto Alegre e ser um frequentador assíduo da escola bíblica dominical, né? Talvez por isso possa haver essa relação, como ele citou, né, de pessoal, será que ele ensina ou é um pregador que está ali entregando a mensagem? Não, em relação a isso que tu falaste, Augusto, na verdade, essa percepção, esse questionamento que as pessoas fazem em relação à congregação não é apenas em relação à minha pessoa, mas isso já é feito há muito tempo em relação a todas as pessoas que pregam, né? Porque a nossa liturgia ela é um pouco diferente do que normalmente nós vemos na Assembleia de Deus, porque, por exemplo, a pregação ela tem um tempo que nós consideramos um tempo mínimo, né, de pelo menos 40 minutos, mas muitas vezes vai mais do que isso, vai chegar a 1 hora de pregação às vezes. Então há uma priorização na pregação, e nós não consideramos que o convite que é feito após a pregação é algo essencial, que tenha que ser feito sempre, muito menos que ele tenha um papel mais importante do que a própria pregação. Muito pelo contrário, é a pregação que tem um poder por si só de transformar as pessoas, de levá-las ao arrependimento, à conversão, à fé. Então, nesse sentido, talvez por as pessoas não verem um convite após a pregação, ou talvez pelo fato de as pessoas verem que a Escritura está sendo pregada com uma sequência e não é uma mensagem assim meramente evangelística de algo mais básico, elas podem vir a pensar que nós estamos apenas ensinando a Escritura ao invés de pregar a Escritura, mas na verdade nós estamos pregando todo o conselho de Deus, estamos pregando aquilo que Deus escreveu ao longo de toda a Escritura, e não queremos reduzir a mensagem que pregamos domingo após domingo a alguns pontos chaves evangelísticos ou a soluções para os problemas que as pessoas enfrentam. O Evangelho ele é muito maior e muito mais amplo do que isso, e por isso essa necessidade de que toda a Escritura seja pregada, e nós procuramos, com as nossas limitações, nós procuramos sempre que possível fazer isso, uma pregação na qual o texto bíblico é exposto, explicado e ensinado. Acho que um pouco também dessa questão da confusão entre pregação e ensino vem da maneira como é exposto, né? As pessoas estão talvez um pouco mais acostumadas a uma pregação muito mais dinâmica e de performance do pregador do que literalmente condicionadas ao que diz a Escritura. Então, como o Rodrigo comentou, a centralidade da Escritura na nossa pregação e não tanto na performance do pregador é que talvez crie um pouco essa tendência a esta confusão entre ensino e pregação.
Aliás, uma coisa que também eu acho que é importante mencionar, talvez as pessoas pensem que a congregação do Jardim Botânico é muito diferente do resto da Assembleia de Deus, porque no culto as pessoas não ficam todo o tempo falando ou gritando um aleluia ou um glória a Deus. E que para algumas pessoas, não para todas, isso pode parecer que o culto não é tão avivado, é aquela nossa percepção de que precisa ter uma certa agitação no culto. É importante deixar claro, em primeiro lugar, que nós nunca passou pela nossa cabeça reprimir qualquer tipo de manifestação de louvor, de adoração que a pessoa deseja ter no culto. Nunca isso foi feito desde que eu estou lá e também antes de eu estar na congregação. Nunca ninguém, nem a igreja, nem a liderança da igreja pensou em reprimir qualquer tipo de manifestação espontânea de adoração. Na verdade, isso o que acontece parece que é naturalmente, mas isso não significa que essas expressões não existam. Pelo contrário, elas existem. Mas me parece que quando alguém dá um glória a Deus, quando alguém dá um aleluia, é de fato porque a pessoa está ouvindo e está entendendo por que ela está dando glória a Deus e por que ela está dando um aleluia. E essas expressões, portanto, existem, né? Não somos contra isso, mas me parece que as pessoas realmente se preocupam em entender o que está sendo pregado antes de dar qualquer tipo de exclamação, e talvez para as pessoas que não estão habituadas com isso possa parecer também que não se fala tanto assim, que o culto não é tão espontâneo. Mas na verdade nós procuramos que o culto seja espontâneo, assim, que haja uma margem sim para a liberdade, a ação livre do Espírito Santo entre nós, até porque sem ele nós não somos nada. E a palavra de Deus não teria efeito algum se o Espírito Santo não estivesse presente. Eu acho que o trabalho que está sendo feito nessa congregação é um trabalho extremamente centrado na Escritura, como estava sendo dito anteriormente. É um trabalho que a centralidade é a exposição da palavra de Deus e deixar que ela atue na vida das pessoas, e é óbvio que quem faz esse atuar, ou melhor, quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo a partir da pregação da palavra. Essas coisas não estão desassociadas, né? Elas estão em conjunto. Nós, como igreja, nós somos pentecostais, acreditamos sim no mover de Deus. Agora, o que a gente não faz é promover determinadas coisas que, na verdade, não tem nada a ver com pentecostalismo e sim com algum emocionalismo. Mas, no demais, a gente está ali trabalhando, sim, cremos nos dons do Espírito, na ação do Espírito. Estamos juntos já a esse tempo expondo a Escritura sequencialmente, isso é muito importante. E a gente crê que essa sequência expositiva da palavra de Deus, ela vai produzir um fruto muito grande na vida das pessoas. Legal. Eu tenho até sobre a exposição da Escritura e os sermões em série, eu tenho uma pergunta mais adiante, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu quero já aproveitar o pastor Gabriel e fazer uma pergunta para ele também. Que é o seguinte: em nossa congregação existem muitos membros que leem e estudam teologia em diversas fontes também. E como em qualquer outra igreja isso acontece, como os livros de outras editoras e até mesmo cursos. Mas também temos membros que estão há muitos anos ali na congregação do Jardim Botânico. Então, qual é o segredo para manter essa unidade da igreja, mesmo podendo haver pensamentos divergentes em alguns pontos teológicos? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para o histórico da própria congregação. A congregação, ela é uma congregação assembleiana e que nós temos um pastor que pastoreia anteriormente, antes da chegada do Rodrigo, né, que é o pastor Leon, e que aos poucos ele vai assumindo algumas posturas teológicas mais próximas daquilo que a gente chama de uma teologia reformada. E não obstante tenham membros da igreja que não tenham esta teologia talvez nas suas mentes, a forma, ou melhor, a maneira como nós conseguimos lidar com essas diferenças é a seguinte: em primeiro lugar, vamos falar assim em termos do pastorado, da liderança da igreja, em primeiro lugar é o amor que a gente tem uns pelos outros, né? Todos nós nos amamos muito, e as diferenças teológicas não são diferenças, pelo menos entre os líderes, né? Eu, o Rodrigo, o Israel, o Edileno, e também na época em que era o Leão, não são diferenças que são muito drásticas, nós pensamos muito parecido teologicamente. Então a gente consegue aparar aí as arestas quando tem alguma coisinha que a gente acha que
que não é, vamos dizer assim, unanimidade entre nós. Mas naquilo que é essencial, a gente consegue sim estar bem unidos, na base das questões teológicas ou das questões da fé, as questões básicas da fé ou em teologia, a gente está extremamente unido. Agora, quanto às pessoas que nós pastoreamos e que nós lideramos, essas pessoas, elas podem sim ter pensamentos divergentes, e por isso que a gente tem tentado ensinar. Nós temos vários momentos de ensino da palavra de Deus, além do culto, para que a gente deixe claro qual é a teologia que a gente esposa, para que aqueles que forem membros do Jardim Botânico possam entender o que nós pensamos. Claro, evidentemente, a gente não vai ter um bloco fechado, como diz o nosso amigo também, pastor Davi Sander, um pacote fechado teológico, mas a gente procura ligar os pontos em que nós temos, vamos dizer assim, os pontos que são semelhantes das nossas teologias, e a partir disso nós temos a nossa maneira, nossa forma de ver a fé e a nossa forma de confessar e crer a fé, e juntos nós caminhamos aí com as pessoas a quem nós lideramos. Agora, só uma coisa antes de terminar minha fala: suponhamos que alguém lá do Jardim Botânico, pastoreado por nós, viesse com um tipo de proposição, uma proposta teológica que destoasse da gente, né, totalmente. Ali nós estamos ali para conversar, para explicar o que nós cremos, né, e tentar mostrar para a pessoa aquilo que nós entendemos ser o que a palavra de Deus propaga. Então, as nossas teologias, além de muito próximas, quando elas apresentam alguma diferença, por exemplo, vamos dar uma diferença aqui, né, a maioria do pessoal é mais reformado do que eu sou mais luterano. Nós não chegamos a ter nenhuma briga por causa disso, né? Nós temos tendências teológicas bem semelhantes. E eu acho que isso é que faz a igreja ser tão bela, né? Essa unidade, não numa uniformidade. Ou seja, nós estamos unidos, nós nos amamos, é o Espírito de Deus que nos une, a palavra de Deus que nos une, e nós respeitamos as diferenças que nós temos e que não são muito grandes, né? Eu acho até que nesse sentido, Augusto, que o pastor Gabriel está falando, é muito interessante aqui deixar isso bem claro, que às vezes as pessoas podem dizer assim: lá no Botânico o pessoal é calvinista, ou lá no Botânico o pessoal é luterano, lá no Botânico o pessoal não é pentecostal, lá no Botânico tem sensacionista, ou coisas desse tipo. Na verdade, nada disso é verdade. O que acontece é que a liderança estudou, não só a liderança, mas muitos membros estudaram, leram livros de diversas correntes teológicas. E há uma certa tendência entre muitos de gostarem de diversos aspectos da teologia reformada. Mas isso não significa que a igreja seja uma igreja calvinista, ou que a igreja seja uma igreja que rejeita o movimento pentecostal, ou a atualidade dos dons, ou coisas desse tipo. Muito pelo contrário. Na verdade, o que nós temos ali é que nós extraímos as coisas boas dessas perspectivas teológicas, né? Por exemplo, do aspecto da teologia reformada, o que realmente nós usamos, e que é o que talvez mais atrai, que é quase uma unanimidade entre os membros da congregação, é a valorização da pregação das Escrituras, da pregação expositiva da Escritura. Da mesma forma, uma ênfase num canto congregacional, num louvor em que as letras têm um sentido de adoração a Deus e não de um louvor centrado no ser humano. O culto, a pregação, a mensagem, tudo é voltado para Deus e não voltado para o ser humano, ou seja, um aspecto mais teocêntrico e não antropocêntrico, né? Procuramos que a nossa teologia, que a nossa pregação, que a nossa música, que as nossas orações sejam voltadas para a glória de Deus e não para a glória humana. E isso é realmente algo que às vezes diferencia a congregação de muitas igrejas contemporâneas de diversas denominações, porque elas às vezes estão focadas no ser humano, uma espécie de autoajuda ou de como ajudar as pessoas a resolverem seus problemas mais imediatos. Mas o evangelho é muito maior do que isso. E o evangelho tem a ver com a glória de Deus. Então esse é um aspecto que nós extraímos da teologia reformada e que é bem forte na nossa congregação. Da mesma forma, muitos aspectos que Lutero, quando pregava, quando ensinava, que realmente que influencia muitas vezes os nossos pregadores. Então, da mesma forma, a perspectiva pentecostal de que o Espírito Santo deve estar presente entre nós, de que o Espírito Santo dá vida e capacita a igreja por evangelismo para cumprir a sua missão, de que os dons estão aí, de que a igreja precisa desses dons, isso também é uma realidade na congregação.
Então, na verdade, não podemos assim dizer que a congregação é uma corrente teológica, ela é isso ou é aquilo. Mas, na verdade, nós aprendemos com as diversas tradições e procuramos sempre nos orientarmos pela Escritura, procuramos sempre sermos o mais bíblico possível e procuramos também não criar atritos com pessoas por causa de termos e de conceitos teológicos, do tipo, aquele lá é arminiano, aquele lá é luterano, aquele lá é calvinista, e aí nós ficamos pregando explicitamente sobre isso para discutir assim. Não, nós procuramos evitar esse tipo de coisa, porque a nossa prioridade é a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus é maior do que essas discussões. Rodrigo, o que eu queria só elencar aqui com o que tu está dizendo é o seguinte: o que eu quis, concordo com toda a tua fala, e o que eu quis dizer é o seguinte: não obstante tudo isso que tu disseste, todos nós temos as nossas formações teológicas, né? Todo mundo tem um modo de pensar teológico. O que eu quis deixar, assim, fazer com que seja realçado é isso. Na maioria das pessoas que lideram ali, ou em todos nós, vamos dizer assim, existe uma tendência a ter uma preferência pela teologia A, B, C, D ou E. Agora, isso não significa, eu acho que tu colocaste muito bem, que nós, como Igreja do Jardim Botânico, estamos assumindo assim, nós somos uma igreja reformada, ou nós somos uma igreja luterana, ou que do púlpito saia isso assim, olha, é Lutero, é Calvino. Não, a gente trabalha com a Escritura. E também nós olhamos para algumas perspectivas pentecostais. Eu, por exemplo, tenho literaturas pentecostais, eu sei que tu tens também, os próprios Israel e Edileno também têm literaturas, e nós também somos influenciados pela teologia pentecostal, e nós também somos pentecostais. A gente quer ver o mover do Espírito, a gente crê nos dons, a gente não é sensacionista, ao contrário do que as pessoas pensam. O que a gente não promove, só resgatando a minha fala anterior, é um tipo de emocionalismo, muitas vezes, ou um antropocentrismo, como tu muito bem colocaste. Ou seja, a gente não está querendo propagar coisas que dentro do meio pentecostal tem sido inclusive rechaçada pelos próprios pentecostais, que são sérios e que querem levar a sério a palavra de Deus. Eu só me referi, me identificando assim, né, como alguém que gosta da teologia luterana, e o pessoal como irmãos que gostam da teologia reformada, ou que tem uma base teológica reformada, no seguinte sentido, de que nós bebemos dessas fontes, mas isso não significa que nós só bebemos dessas fontes, e nem que o Jardim Botânico não seja uma igreja pentecostal. Verdade, acho que o Gabriel complementou muito bem aí, e concordo com tudo que ele falou, né? E até eu posso dizer assim que eu particularmente tenho um vínculo maior com a teologia reformada, né? Acredito naquilo que é fundamental da teologia reformada, mas eu não fico impondo isso para os membros da congregação. Muito pelo contrário, nós pregamos aquilo que está em comum com o Evangelho, e eu entendo que a teologia reformada, a maior parte dos seus aspectos, aquilo que eu creio da teologia reformada, não contraria a teologia pentecostal, pelo menos naquilo que a teologia pentecostal tem de diferencial, que é essa atualidade da ação sobrenatural do Espírito Santo, seja no dom, seja no falar em línguas, seja na capacitação de poder hoje, no século XXI. Essa que é a particularidade da teologia pentecostal da Assembleia de Deus. Não é a questão se é arminiano ou calvinista de 5 pontos, é a questão da atualidade da ação do Espírito Santo. E quanto a isso, nós cremos e procuramos praticar isso, e a convicção reformada que eu tenho, que alguns obreiros têm, não interfere, não se opõe a isso. Inclusive até existe literatura aí de pessoas que escrevem, né? Inclusive um livro lançado no ano passado, Pentecostal Reformado, que também fala um pouco desse aspecto, né? Dessa tentativa de conciliar as duas coisas. Mas de qualquer forma, os irmãos que frequentam ali, eles veem sempre esse nosso desejo de orientarmos as nossas pregações pela Escritura. Mais do que conceitos abstratos de teologia, a questão é o que a Escritura está dizendo, e por isso a pregação expositiva, que é um aspecto tão importante e tão bom que nós temos na congregação, e que já vinha sendo praticado inclusive antes mesmo de eu chegar ali na congregação. Perfeito. Nós vamos tocando mais adiante então com uma pergunta agora para o Edileno, que, como o Rodrigo falou anteriormente, é também responsável pelo louvor ali na nossa igreja. E Edileno, uma pergunta para ti,
A minha pergunta para ti é o seguinte: quais os desafios que tu enfrenta hoje, qualquer igreja enfrenta hoje no louvor? Uma vez que esse ministério, quase na sua maioria, é composto por jovens instrumentistas e cantores, né? Existe alguma dificuldade ali no Botânico? Como é desenvolvido esse trabalho ali no Botânico, que é tão importante, né, para a igreja? Sim, olha, Augusto, como a gente vem fazendo um trabalho há algum tempo, na verdade o Botânico já há muito tempo, como foi comentado, né, começou esse trabalho com muito outras pessoas, inclusive o próprio pastor Jorge conta um testemunho de que eles não tinham músicos, né, e que eles oravam muito para que Deus desse músicos ali para a congregação, né, na experiência que ele teve como pastor ali mesmo da congregação. E ele mesmo contou a nós, né, e várias vezes no próprio culto, que hoje Deus atendeu, né, essa oração, que hoje o Botânico ele é bem farto de músicos, né, e de músicos com muita qualidade. Então isso foi crescendo, né, na medida que o próprio Leon, quando foi pastor, começou então a ter aí essa iniciativa, né, de ter músicos, e apareceu esses músicos então para poder cooperar. E desde lá então o próprio Leon vinha tendo essa perspectiva de que fosse cantado canções que fossem centralizadas centradas na escritura, né, e fosse também direcionadas a Deus e não ao homem. Então isso foi crescendo. Depois a minha chegada, a própria chegada do pastor Gabriel, que foi se solidificando o grupo atual que coopera hoje ali, né? Então, o que eu posso te dizer a respeito disso que tu comentaste ali sobre jovens que compõem esse ministério? O que às vezes a gente encontra é que um pouco do que se tem hoje é muito, como é que eu posso dizer, é um comércio em volta do louvor. Então se cria muito algo para ser consumido, né? Estilos, coisas que as pessoas gostam, e às vezes boa parte dos jovens que não tem uma maturidade quanto à teologia, eles acabam então sendo consumidores de louvores, e isso acaba sendo então transmitindo para a própria igreja, para a própria congregação, que acaba então tendo canções que são do próprio gosto daqueles jovens que estão cooperando ali. Diferente disso, a gente vem trabalhando na congregação ali, pelo menos eu, pastor Gabriel, sempre com essa mesma mentalidade que eu vinha falando, que é um louvor centrado nas escrituras, um louvor que erga, né, o nome de Deus, que mostre a Deus, enfim, a ideia sempre é essa, né, que exalte a Deus e que não seja um louvor para o homem, e principalmente um louvor congregacional, né, que é um louvor que a igreja ela pode estar participando, né? Que ela entenda que não é um show, que ela não está consumindo, né, o louvor que está sendo cantado, e sim, ela está ali como uma comunidade que foi chamada para adorar a Deus, e nós fizemos isso junto então com a congregação. Então eu acredito que essa é a ideia, né, que a gente procura propagar ali, que é muito importante no louvor da congregação. Nós temos muito cuidado aqui, já que o Edileno me citou, né? Nós temos muito cuidado com as letras. A gente procura ver o que as letras dizem, né? Qual é o conteúdo daquilo que está sendo cantado, porque se a gente vai ouvir muitos cânticos que hoje são cantados em diversas denominações, em diversas igrejas, congregações, enfim, a gente vê que a letra às vezes fala muita coisa, mas não fala nada acerca do Evangelho, acerca de Jesus, e até mesmo com uma certa coerência. Então, o pastor Leon deu início a esse trabalho de cuidado com as letras, e o pastor Rodrigo tem dado continuidade a isso, né? Tem também pedido que nós, em conjunto, tanto eu quanto o Edileno, que nós cuidemos bastante esse aspecto, porque muito mais do que uma música que seja cativante ou bela, o que importa, de fato, é aquilo que está sendo transmitido a partir do que está se cantando, do conteúdo daquilo que está se cantando. Então, eu acho que é um trabalho muito bem feito nesse sentido ali no Botânico, esse cuidado que se tem com o conteúdo
das letras das músicas que nós cantamos. Elas são músicas que têm um sentido teológico, bíblico muito coerente e que tem muito a ver também com a própria teologia, com a própria pregação que nós esposamos ali na congregação. É interessante, né, pastor Gabriel, porque eu lembro aqui que tem até mesmo alguns professores de faculdade que fazem versinhos, corinhos cantados para que os alunos aprendam fórmulas, aprendam a matéria que ele está passando ali, porque justamente a música tem essa capacidade pedagógica, né? E até por isso essa curadoria é tão importante nas letras ali para a igreja. Tu estás tocando num aspecto aí, Augusto, que é o seguinte, né? A reforma protestante, Lutero, e o próprio, no momento posterior, que já não é tão um momento reformado, um momento mais avivalístico, que é o de John Wesley e Charles Wesley, seu irmão, o pessoal fala que nesse momento de Wesley, na reforma, muito do que Deus fez na vida das pessoas perpassou pela questão dos cânticos, né? Perpassou pela questão da música, da forma como eles anunciavam o evangelho por meio dos cânticos, por meio das canções que eles cantavam. Às vezes tinha um resultado, ou não diria resultado, mas um alcance, acho que essa é a palavra, muito maior até que a própria pregação. Então a reforma foi cantada. Eu acho que nós temos que pensar com muita seriedade realmente nessa questão do louvor, porque às vezes numa pregação a gente ouve, a gente procura guardar, evidentemente, mas a gente vai ter que retornar aquilo que foi pregado e olhar a palavra e estudar para poder relembrar. Mas uma música às vezes gruda na nossa mente, dependendo do que foi cantado, do conteúdo daquilo, fica presente a semana inteira a gente cantando aquele cântico, e de certa forma nós estamos ensinando também por meio da música as pessoas a terem uma comunhão maior com Deus, a conhecerem mais a Deus. Não, isso também é tão importante, tão relevante, que linkado, né, à própria liturgia que nós temos hoje, é a preocupação que nós temos de que as canções elas apontem, né, para a escritura, para aquilo que vai ser ensinado no culto que nós estamos então trabalhando, a série que a gente está trabalhando. Então tudo ele está em torno, né, tudo ele converge para a pregação. Então quando tu tem as canções que estão conectadas, né, à pregação, tudo está conectado, né, tudo está conectado com a oração ligado ao louvor, o louvor ligado à pregação. Então nós temos um culto que faz que se encaixa, que acaba tendo um sentido. Então, como o pastor Gabriel comentou, né, as pessoas acabam gravando mais, elas acabam participando mais do culto, compreendendo, né, o seu desfecho na pregação, onde vai ter o ápice, né, daquele momento de culto que nós estamos oferecendo a Deus. Então isso é bem importante. Eu acredito que a boa parte do que a gente tem hoje, ela foi promovida pela pregação e pelo próprio ensino. Acho que isso é importante também. Então a maturidade que há hoje dos louvores e o que a gente está cantando, enfim, tudo aquilo que vai estar linkado à liturgia, veio por meio da pregação e das escrituras, que faz com que a gente entenda que o louvor ele deve ser, né, então orientado pelas escrituras, um louvor bíblico, né, até para que a igreja aprenda também teologia, o próprio evangelho através do louvor, né? Edileno, tu citou com relação à liturgia e já me deu aí um gancho para a próxima pergunta, que é para o Israel. Israel, e recentemente eu tive a oportunidade de fazer um vídeo que foi uma ideia que surgiu no mentoreamento. É um vídeo que falava um pouco da liturgia da nossa congregação. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: por que é importante observar a liturgia? Bom, Augusto, na verdade, assim como os demais têm comentado, né, tudo se a gente for ver está se conectado com as escrituras. Então a liturgia não seria diferente, né? Na verdade, o que eu posso ressaltar sobre a liturgia é um pouco a mais do que
os companheiros aí já acabaram comentando, que é sobre a pregação, que é sobre o louvor. E no nosso caso, nós temos queria ressaltar aqui uma pequena peculiaridade, que é, por exemplo, nós temos 3 cultos semanais, né? Nós temos na quarta-feira um culto que nós chamamos de oração, porque ele é estritamente definido para oração mesmo. Então nós fizemos uma breve meditação nos Salmos, né? Fizemos ali o nosso período de oração, de intercessão uns pelos outros. Posterior a isso, fizemos mais a leitura de algum texto bíblico que estamos, no momento, fazendo em sequência agora no caso de Gálatas. Nós temos o nosso culto de sábado, como também já comentamos, é um culto um pouco mais voltado para a questão do estudo, do ensino, né? Que vai focar um culto um pouco mais dinâmico que as pessoas podem participar. E ainda mais como comentou sobre o vídeo, que é muito bem esclarecido, sobre o nosso culto de domingo e a particularidade que é o culto de domingo, né? Então ele é o nosso principal culto de adoração coletiva, e tudo no culto, como deve ser, conforme a orientação bíblica, ele é voltado para o Evangelho, ele é voltado para as Escrituras, né? A adoração coletiva, ela também tem esse enfoque. Algum dos irmãos aí comentou sobre não ser um culto passivo, né, onde as pessoas vão simplesmente lá como se fosse consumir, mas elas são participativas, né, um culto onde elas respondem ao que está sendo proposto. Podemos destacar aqui alguns pontos principais. O primeiro deles é esse, que a centralidade da Escritura compõe toda a nossa liturgia. Nós iniciamos geralmente com uma abertura dos Salmos, né, que é um chamado, que na verdade nós estamos iniciando o nosso culto com adoração, com louvor. E também nós temos as nossas orações, que iniciam com confissão de pecados. Ao longo do culto são orações de intercessão, de gratidão, às vezes por alguma coisa mais específica. Nós temos o nosso louvor, que é essa adoração coletiva que o Odileno já ressaltou, mas essa adoração ela é focada em Deus e não em nós, porque é isso que nos diz o Evangelho. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós. E a adoração, o louvor, ele tem esse objetivo de tirar o centro do homem e colocá-lo no seu devido lugar, que é na pessoa de Deus. Todos nós, os obreiros aqui que estamos conversando, e alguns membros também, eles já vieram de outras experiências, né? Já vieram de outras denominações, já vieram de outras congregações, e a gente sabe que por alguns lugares por onde passamos, não é sempre o que acontece. Ou seja, a palavra não está centralizada em tudo que é feito na liturgia. E é isso que nós temos feito ali, tentado colocar um propósito e objetivo. 1, para que Deus seja glorificado. 2, para que as pessoas estejam participantes no culto conforme, como uma resposta àquilo que está sendo dito. E por final ainda, não podemos esquecer que faz parte do culto cristão também os dízimos e ofertas, né, as contribuições, que é uma forma também de gratidão, de resposta àquilo que Deus tem feito a nós ali na congregação, além de, obviamente, né, a contribuição financeira faz parte para o sustento, a manutenção dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Principalmente, nós vemos a centralidade da Escritura na pregação. Né, alguém também comentou que nós fizemos séries expositivas, às vezes pegamos, e eu queria ressaltar aqui que em 2017 nós usamos o ano inteiro o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós passamos praticamente todos os domingos de 2017 pregando o livro de Atos dos Apóstolos, né? E essa centralidade da Escritura de forma expositiva, ela acaba por não nos permitir pregar apenas aquilo que nós gostaríamos de pregar, mas sim pregarmos o Evangelho na forma como ele está colocado. E ainda dentro da liturgia, nós temos a leitura dos Salmos, né, durante o culto, em que nós lemos um salmo e a igreja responde aquilo que está sendo lido também, contribuindo nessa leitura. E nós temos a nossa confissão de fé, que todos os domingos nós temos ali uma confissão de fé diferente, em que é lido, a igreja concorda com o que é lido, e como ela concorda, ela também lê novamente, respondendo aquilo que a confissão de fé está nos propondo. Por último, ressaltando a bênção apostólica, né, que é conforme
o texto bíblico nos diz que nós encerramos o nosso culto como um chamado, né? Um envio, para que não apenas nós ficamos restritos ao templo e aquele momento de comunhão, mas que também tudo que foi feito ali para a glória de Deus seja refletido ao longo da nossa semana, do nosso trabalho, nos nossos estudos, da nossa família, e dessa forma, assim, bem breve, e como tu falou, o vídeo talvez seja bem mais explicativo do que o que eu falo, mas a nossa liturgia está resumida a isso, a centralidade da Escritura em todos os momentos do culto. Até porque se algum irmão de uma outra congregação da Assembleia for nos visitar, até queremos, vai ser muito bem-vindo, ele vai estranhar um pouquinho porque é um tanto diferente daquilo que a gente habitualmente vê em nossas igrejas espalhadas aí pelo Brasil. Sim, e na verdade, se eu esqueci de mais alguma coisa, aí algum de vocês pode somar mais um pouco aí para contribuir nessa parte que é tão importante, que é a liturgia, né? O que eu queria finalizar dizendo é que todas as nossas pregações, os nossos cultos, nós transmitimos ao vivo pelo Facebook, então estão todas elas disponíveis lá para que as pessoas possam acompanhar aí aquilo que tem acontecido e que Deus tem feito na nossa congregação. Eu acho que em relação a isso tudo que o Israel falou da liturgia, é uma coisa que é importante entender, que às vezes as pessoas têm a tendência de pensar o culto assim como algo assim, tipo assim, uma oraçãozinha, umas musiquinhas, pregação, convite e acabou. E na verdade, com isso muitas vezes acabam criando uma separação entre adoração e resto, quando na verdade o culto inteiro é adoração, o que inclui a própria pregação. E outra coisa que é importante, a gente não pode resumir, assim como não podemos resumir a adoração, excluir a pregação da adoração, também não podemos pensar que a adoração está conectada apenas com músicas ou orações de adoração específicas. Mas, na verdade, muitas coisas que se fazem no culto também são adoração, como, por exemplo, a leitura de confissões de fé. Nós estamos confessando a nossa fé diante dos homens e fazemos isso em resposta à palavra de Deus. Isso é um ato de adoração. A leitura do Salmo. Os salmos são formas de adoração inspiradas por Deus que estão registradas nas Escrituras. E quando nós lemos um salmo, nós estamos também adorando. Isso pode não parecer exatamente adoração na mentalidade contemporânea, porque nós temos uma mentalidade muito autoexpressivista, né? Aquela coisa assim de pensar assim que eu tenho que falar algo que está no meu coração, senão não é adoração. E na verdade, por 2000 anos não foi assim. E a gente não tem que reinventar a roda da adoração agora no século XXI. Então, esses momentos de leitura da Escritura, de oração, de pregação, eles são também adoração. Eles são importantes também. E é por isso que nós temos esses momentos e valorizamos esses momentos. E por isso também, às vezes, nós intercalamos as músicas com a leitura do Salmo, ou com uma oração de intercessão, ou com uma oração de ação de graças, ou com uma confissão de fé. Nós fazemos essa intercalação porque também entendemos que o louvor não é uma experiência mística, na qual a pessoa tem que ficar ali cantando a música, repetindo 10 vezes para ela entrar num estado alterado de consciência e ter comunhão com Deus. Não, isso não é adoração, isso é paganismo. Cristianismo adoração no cristianismo não é esse tipo de experiência mística. Na verdade, o culto é uma experiência coletiva, mais do que uma experiência individual minha com Deus. Então, todos esses momentos que nós intercalamos, esses diversos momentos do culto, eles nos ajudam também a ter essa consciência coletiva, essa consciência de que nós adoramos a Deus juntos, que não adoramos a Deus sozinhos, que não somos só eu e Deus no mundo, mas somos nós e nossos irmãos, e que sem os nossos irmãos nós não somos igreja. E precisamos dos nossos irmãos para estarmos juntos e sendo a nossa fé edificada. Então, de certa maneira, tudo isso está conectado com a maneira como organizamos o culto. Nós sabemos que a Assembleia de Deus ela é uma igreja, de certa maneira, antilitúrgica, mas ela tem uma liturgia. Tanto ela tem uma liturgia que quando eles vão na nossa congregação, eles percebem que tem algo diferente. Se eles percebem que tem algo diferente, é porque eles têm uma liturgia que é diferente.
Então é uma liturgia não escrita, mas todo mundo sabe como é o padrão do culto na Assembleia de Deus. E o nosso padrão litúrgico, ele não é muito diferente disso. A única questão é que, como eu falei lá no início, nós deliberadamente vamos colocando esses elementos no meio do culto. Colocamos ali uma confissão, para que nunca nos esqueçamos de confessar nossos pecados e nunca nos esqueçamos da nossa condição de pecador. Colocamos uma oração específica de ação de graças, colocamos uma oração específica de intercessão, que é o equivalente à oração pelos pedidos de oração. Colocamos a leitura da Escritura, que também normalmente acontece no culto assembleano, só que nós costumamos priorizar os salmos na leitura. Mas não costumamos ter corais e nem cantores individuais, porque privilegiamos a igreja cantando, porque a igreja deve cantar. A igreja não está lá para ser entretida, não está lá para ver uma obra de arte, ela está lá para participar da adoração. Então ela não deve assistir os outros cantando, salvo situações excepcionais, mas ela deve cantar e participar junto de tudo que é feito. Eu queria só complementar, até dei uma talhadinha ali no Rodrigo, me perdoa, a Igreja Assembleia de Deus tem uma liturgia. Inclusive eu uso o seguinte termo, né? Eu usei a seguinte palavra, eles, não como se nós fôssemos desconectados da Assembleia de Deus, não é isso, nós somos a Assembleia de Deus. Quando eu digo eles, é o seguinte, cada dirigente de congregação que pensa de repente de uma forma diferente de nós em relação à liturgia do culto, vai trabalhar com a sua liturgia, com a maneira como esta pessoa entende que a liturgia deve estar presente ou deve ser colocada diante da congregação, como ela deve ser composta, como é que ele vai compor a liturgia do culto em que ele está muitas vezes propondo para a congregação, dirigente da congregação. Agora, quando eu digo tudo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, como o Rodrigo disse, ninguém vai inventar a roda. Não se pode colocar elementos dentro do culto, e isso aí já é uma questão um pouco mais profunda para se analisar, né? É um debate um pouco mais profundo. Não se pode colocar elementos dentro do culto que não estejam de acordo com aqueles que são bíblicos, e muitas vezes o que nós vemos, e aí o Rodrigo elenca alguns deles, são elementos que não têm, se nós formos olhar para a Escritura, não tem nenhum sentido serem colocados em uma liturgia, e isso, infelizmente, não só na Assembleia de Deus, em qualquer denominação, nós vamos ver liturgias que muitas vezes não são centradas na Escritura, não são centradas na palavra, não são liturgias bíblicas. Agora, a Assembleia de Deus tem uma liturgia? Tem, e eu até entendo, embora ela não seja uma liturgia prescrita e nem fixa, não é uma liturgia que muita gente diz assim, a Assembleia de Deus não tem uma liturgia engessada, ela tem uma liturgia dinâmica. Eu entendo que há elementos litúrgicos assim, como o pastor Rodrigo disse, a nossa denominação tem uma liturgia. O que nós estamos tentando fazer ali no Botânica, e acredito que estamos fazendo, não é nos contrapormos à Assembleia de Deus, não é isso. Isso acho que tem que ficar bem claro, e todo mundo que vai nos ouvir, acredito que saberá isso. Nós não estamos nos contrapondo, como o Rodrigo muito bem disse, nós somos pentecostais, temos uma formação teológica que bebe de uma ou outra fonte, mas o que nós queremos é um culto que seja extremamente bíblico. E com isso eu estou dizendo o seguinte, existem cultos que não têm a mesma liturgia que nós professamos ou que nós fazemos ali, o termo sempre é complicado, né? Não se faz liturgia, né? Mas que nós apresentamos diante de Deus, que nós pensamos numa liturgia para ser a liturgia que o culto seja, essa liturgia vai compor o culto, né? Nós pensamos nisso, na composição da liturgia do culto a Deus. Nós quando olhamos para a Assembleia de Deus, nós vamos ver que temos sim outras congregações que também, não obstante sejam diferentes, ou melhor, que tem uma liturgia diferente da nossa, são liturgias que são bíblicas e que a gente consegue enxergar ali uma ideia que glorifique a Deus, que Deus seja glorificado e que também as pessoas possam sair dali edificadas. E eu só queria completar dizendo o seguinte, que a liturgia do Botânico, ela foi, aos poucos, sendo trabalhada a partir da ideia, como o próprio Edileno já tinha dito, e agora o Rodrigo ressaltou, a partir da ideia de que o culto todo seja voltado
para a glória do Senhor. Então, nós não temos pontas soltas na nossa liturgia. Nós procuramos fazer com que todas as coisas estejam interligadas. Então, a confissão de fé está interligada com o salmo que vai ser lido, está interligada com os cânticos que vão ser cantados, está interligada com a mensagem da noite, para que o culto todo, de uma forma bela e coesa, seja oferecido àquele que vive e reina para todo sempre. Uma coisa que eu acho que também é importante só esclarecer a respeito dessa questão litúrgica, porque eu já vi algumas pessoas me perguntando a respeito disso, é a questão do convite após a pregação e de também que alguns dizem que o culto teria que ser mais evangelístico. Em primeiro lugar, quanto à questão do culto ser evangelístico, o culto também deve ser evangelístico, e quando nós pregamos a Escritura, e agora nós estamos pregando o Evangelho de Marcos, não tem como ser mais evangelístico do que pregar o Evangelho, mas de qualquer forma, sempre que pregamos a Escritura, procuramos ser também evangelísticos e fazer aplicações que possam levar uma pessoa não cristã que está presente vir a conhecer Jesus Cristo e chegar à fé. Sempre há também essa dimensão, mas o culto jamais deveria ser um culto de domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que todo o povo de Deus se reúne na casa de Deus. Ninguém deve faltar o culto de domingo, porque é no domingo que Jesus ressuscitou. Esse é o culto principal da igreja cristã. Então, o culto de domingo não é voltado para quem não é cristão, ele é voltado para quem é cristão. Mas evidentemente que os não cristãos são bem-vindos e são recebidos, mas nós pregamos para edificar a fé dos irmãos e também para evangelizar aqueles que não são de fora. Mas não deveríamos usar o domingo somente para pegar uma mensagem evangelística que muitas vezes todo mundo já sabe de cor e salteado e que acaba não servindo para a edificação da igreja. Não, no domingo nós temos que ter mensagens que são substanciais, que ao mesmo tempo que falem para a igreja, também consigam alcançar aqueles que não conhecem a Cristo e que estão presentes. E aí então entra a questão do convite. Nós normalmente não fazemos o convite. Agora, não vou dizer aqui que é errado fazer convite ou que não pode fazer convite, mas nós normalmente não fazemos convite porque nós não vemos necessidade de fazer o convite, até porque a igreja sobreviveu por 1900 anos da sua história sem fazer convite. Convite é uma invenção do século XIX, dos movimentos avivalistas dos Estados Unidos. E era uma ideia bem pragmática de tentar levar as pessoas à fé, entendeu? Teve lá seu fruto e é uma herança que o movimento pentecostal, de certa maneira, introduziu em boa parte da sua liturgia, tem esse elemento do convite, né, que tu convida aqueles que foram tocados pela palavra a passar à frente. A ideia no primeiro momento é para que os que não crentes viessem à frente, mas depois, como começou a haver poucas pessoas não crentes no culto, então se começou a generalizar o convite. Qualquer problema que exista no universo, a pessoa pode vir na frente para receber uma oração, e isso muitas vezes acaba se tornando o principal momento do culto, quando na verdade esse não é a Escritura não coloca esse elemento como elemento fundamental do culto. Orar pelos irmãos, é evidentemente que isso é bíblico, mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela toca no coração da pessoa, e se a pessoa vem à fé, nós vamos conversar com essa pessoa e vamos orar por ela. Agora, isso não necessariamente tem que ser feito de uma maneira pública, no meio do culto, ao final da pregação, constrangedora. Não, a pessoa tem que estar convicta daquilo que crê, ela não precisa ser empurrada para a fé. Ela tem que ser convidada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser discipulada. E nós já vimos que, mesmo sem convite, pessoas que não eram cristãs e começaram a frequentar a congregação vieram à fé e têm uma fé sólida hoje. Então não é a ausência de convite que faz com que as pessoas não aceitem a Jesus. O que faz com que as pessoas não aceitem a Jesus verdadeiramente é a ausência de pregação. Isso sim. Se não tem pregação do evangelho, ou a fé da pessoa é falsa, ou a pessoa nunca vai crer. Agora, o convite é um elemento que pode eventualmente estar presente, mas ele não é necessário. Como não é necessário, nós normalmente não o fazemos. Mas se algum pregador está lá e quer fazer, se ele sente que é o caso de fazer, se ele sente que é necessário, importante chamar a igreja ou convidar um certo
tipo de pessoa que está com algum problema para vir à frente para receber uma oração, ele tem toda a liberdade para fazer isso. Não há nenhum problema. Como eu disse, nós temos elementos do culto, mas o nosso culto não é tão engessado assim também. Pelo contrário, nós temos essa liberdade que é característica do movimento pentecostal. O que eu queria complementar ali, na verdade, sobre essa pergunta, é que o que eu acho muito importante também da liturgia, que nós trabalhamos ali, é que ela molda também o coração da comunidade. Por que eu digo que molda? Porque é através do que ela entende do culto, de tudo que ela está ali oferecendo a Deus através da liturgia, é algo que ela aprende para que ela possa fazer nos seus devocionais. Então, quando ela entende que ela é chamada para adorar a Deus, né, que ela precisa confessar o seu pecado, que ela precisa utilizar os salmos como expressão de adoração a Deus e orar, né, e quando ela entende todas essas as funções daquilo que ela faz no culto, ela remete isso também para o seu devocional. Então ela entende que no seu dia a dia ela precisa adorar a Deus, confessar os seus pecados, ela precisa ir e meditar nas escrituras, ela precisa confessar aquilo que ela está absorvendo do Evangelho. Então nada mais importante de que entender essa liturgia é moldar a nossa vida conforme que as escrituras vêm trazendo. Então eu acho que isso é extremamente importante, porque isso vai fazendo com que as pessoas entendam que elas podem oferecer a Deus um culto, e um culto bíblico, porque é o espelho daquilo que elas têm aprendido no culto de domingo, né? O culto quando nós nos reunimos como igreja. Então acho que isso é só uma colocação que eu queria falar, porque com certeza isso, pelo menos na minha vida, mudou bastante. Eu acredito que na vida da congregação, né? Isso acabou sendo uma forma de moldar também a forma com que eu me relaciono com Deus, o meu devocional. Então eu entendo que, e isso as escrituras apontam, isso que é o melhor, né? Nossa liturgia está sendo algo que está sendo trazido pelo Evangelho, pelas Escrituras. Então o culto, ele é o ápice disso, e ele nos molda, né, essa liturgia, aquilo que acontece no culto nos molda para viver todos os dias então da nossa vida. Então acho que isso é bem relevante, e eu acho que isso que é que foi importante também no Botânico quando nós aderimos então a começarmos uma liturgia. Eu acho que isso refletiu positivamente na congregação, nos irmãos. Legal. Eu vou para uma última pergunta, então eu vou direcionar ela para o pastor Rodrigo, mas também ela fica aberta para que vocês possam comentar, caso se sintam à vontade. Pastor Rodrigo, por que a Igreja do Jardim Botânico trabalha preferencialmente com séries e não com pregações temáticas, como é habitual? A gente costuma ver muito isso na internet ou até mesmo nas demais congregações. E ali no Botânico é uma característica. A gente, como Israel falou ano passado, foi com o livro de Atos, a gente teve anteriormente a exposição dos profetas menores, e agora estamos no Evangelho de Marcos. Então por que a gente adotou essa linha, esse hábito? Na verdade, quando falamos em séries, né, uma série também poderia ser uma série temática. Até nós já tivemos séries temáticas algumas vezes, séries sobre adoração, séries sobre vida cristã, mas porque em alguns momentos, de fato, séries temáticas são importantes, são úteis para a igreja. Mas, de qualquer forma, a nossa prioridade é a pregação expositiva sequencial da Escritura. E o que eu quero dizer com isso? É quando nós pegamos um livro ou uma série de livros e pregamos ele do início ao fim. É a famosa pregação expositiva, que é tão comum nos meios reformados, mas não somente nos meios reformados. Também igrejas de diversos espectros aí do movimento evangélico se utilizam da pregação expositiva, que é de fato a melhor das heranças reformadas, a melhor herança de Calvino, essa ênfase na exposição da Escritura, versículo a versículo, capítulo a capítulo.
Então, a nossa priorização para esse tipo de pregação é porque nós entendemos, em primeiro lugar, evidentemente, que a palavra de Deus é inspirada. Se Deus inspirou a Escritura e se toda a Escritura é inspirada, então toda a Escritura tem alguma importância para a igreja, toda a Escritura deveria ser pregada para a igreja. E a importância de pegar livros e pregá-los, todos eles do início ao fim, é porque isso também é uma garantia de que nós não vamos poder escolher mensagens para a igreja conforme os nossos gostos. Sempre todos os livros da Escritura têm passagens, têm temas, têm questões que são polêmicas, que são difíceis e questões que muitas vezes a liderança é tentada a passar por cima para talvez não ofender ninguém, mas quando se prega expositivamente, sequencialmente, livros inteiros da Escritura, nós não conseguimos escapar dessas passagens. Então nós deixamos que a própria Escritura fale, entendeu? Nós pregamos aquilo que está ali e não determinamos a agenda. Evidentemente que nós escolhemos os livros que serão pregados e isso nós fazemos pensando nas necessidades da igreja. Alguém poderia objetar contra a pregação expositiva justamente isso. Mas a mensagem não fala diretamente para as necessidades do povo, precisamos contextualizar melhor, temos que ser relevantes. A pregação expositiva pode ser perfeitamente relevante, na verdade ela nunca deixará de ser relevante. Quando tentamos ser relevantes demais, nos tornamos irrelevantes ou até mesmo mundanos. E a verdade é que, muitas vezes, para que a pregação expositiva se torne mais conectada com a nossa realidade, não é necessário mais do que algum esforço criativo de conectar a passagem bíblica com alguma questão contemporânea que a igreja pode estar enfrentando. Toda pregação, pelo menos na nossa congregação, nós sempre temos momentos de aplicações e muitas vezes consegue-se extrair aplicações legítimas do texto bíblico que falam as necessidades específicas da igreja. Então não preciso necessariamente fazer uma pregação temática de um tema específico. Vamos fazer uma série só sobre casamento. Não, acho que é importante falar sobre casamento de uma perspectiva cristã, mas isso pode ser feito num curso para casados e não necessariamente ficar domingos a fio pregando sobre casamento. Mas também, da mesma forma, quando eu prego a Escritura, haverá momentos em que as aplicações serão feitas direcionadas para casais ou para situações no casamento. Então não precisa ser uma pregação específica sobre casamento para que eu alcance os casais e alcance situações que estão sendo vivenciadas nos casamentos. Então, eu acho que a pregação expositiva ela é relevantíssima, ela é importantíssima por isso e ela pode sim ser conectada com as necessidades e com aquilo que a igreja está passando e necessitando no momento. Vai muito da habilidade do pregador e daqueles que estão programando a série. Mas então, concluindo, pregamos expositivamente, sequencialmente, porque queremos pregar todo o conselho de Deus, queremos pregar tudo aquilo que ele ensinou e não queremos negligenciar nada da sua palavra. Somando ao que o Rodrigo falou, né, uma expressão que é o evangelho todo para o homem todo, né? Então é não fugir de determinados temas ou até mesmo livros bíblicos. E também, como ele comentou ali, a questão sequencial, essa questão de sequência para dar mais profundidade ao que está sendo ensinado e falado, pregado, nós não usamos somente no culto de domingo, mas nós usamos no culto de sábado também, né? A última série que nós fizemos foi A Vida Centrada no Evangelho e a série atual é Uma Comunidade Centrada no Evangelho. Então isso nos mostra um crescimento progressivo no entendimento do tema. E essa questão sequencial nós usamos também nos nossos grupos, né? Nós temos grupos de homens, grupo de mulheres, nós temos o mentoreamento e todos eles seguem também uma questão de sequência para dar mais profundidade do que de repente ficarmos hoje um assunto aqui, amanhã outro assunto ali, depois outro assunto lá e na verdade não tem um acompanhamento tão grande daquilo que está sendo tratado. Então a sequência dentro de um livro ou dentro de um tema, principalmente dos livros bíblicos, como nós usamos, ela vem a trazer um maior crescimento para a vida daqueles que estão ali ouvindo ou até mesmo aqueles que estão ali estudando determinado assunto. É interessante que eu estava comentando com um amigo sobre a nossa liturgia, como era a igreja do Jardim Botânico, e na igreja dele, ele congrega num outro local, e ele dizia que lá as pregações eram temáticas, mas que ele gostaria de começar a fazer pregações expositivas, aliás, em série, porque os jovens gostam muito de série, né? Séries como Netflix. Eu não, tu tá entendendo tudo errado. Não é isso, não.
Mas a gente tá a gente tá caminhando aqui pro final desse podcast, já faz aqui um bom tempo. E eu gostaria de pedir considerações finais dos nossos participantes, para que vocês deixem uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo e um convite também para nos visitar, vir a conhecer a nossa congregação, o qual apresentamos aqui nesse primeiro programa. Bom, da minha parte, eu gostaria de deixar aqui pro ouvinte essa mensagem de que ele nunca deixe de buscar a Deus, buscar aprender mais de Deus, buscar ter esse relacionamento com Deus por meio das Escrituras, por meio da oração. Pratique a oração da Escritura e não deixe de congregar. Não sei se você congrega em alguma igreja, se congrega na Assembleia de Deus. Procure uma igreja bíblica, congregue nesse lugar e seja edificado pela comunhão com os irmãos, pela pregação da palavra. Adore a Deus em comunidade com os irmãos. Com certeza a sua vida vai mudar, a sua fé vai aumentar, você vai ter um crescimento espiritual, vai se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Esse é o desejo que nós temos, inclusive especialmente para aqueles que congregam conosco ali na congregação Jardim Botânico. E para aqueles que então não congregam conosco, estão convidados a participar então dos nossos cultos, dos nossos momentos que já foram anunciados aqui. As portas estão abertas, né? Se você ouviu falar alguma coisa, talvez tenha ouvido falar mal da congregação, ao invés de dar ouvido a esse tipo de coisa, vá lá e veja com seus próprios olhos aquilo que é feito lá. Nós não nos achamos melhores do que ninguém, superiores a ninguém, mais inteligentes do que ninguém, mas nós cultuamos a Deus da maneira que nós achamos mais bíblica, mais adequada e que edifica mais a nossa fé, sem excluir a possibilidade de que outras formas também possam ser edificantes e bíblicas, mas entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é importante para o povo de Deus, é importante para a edificação da fé. E você é convidado a estar conosco, a conhecer e ver tudo aquilo que acontece nos domingos, nos sábados e nas quartas-feiras. Deus abençoe. Bom, o pastor Rodrigo já falou praticamente tudo, né? Quase não tenho nada mais a falar, mas da minha parte eu endosso tudo que ele disse. Venha nos conhecer, aqueles que têm desejo de saber como é que funciona ali, né? Como é que nós trabalhamos, tudo aquilo que a gente comentou aqui nesse podcast. E eu queria também convidar aqueles que de alguma forma estão com vontade de nos conhecer, mas que de repente tem algum preconceito, algo assim, que venham estar junto conosco, venham a participar dos cultos e a estar juntamente conosco celebrando o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a congregação do Jardim Botânico e as vidas que ali congregam, as vidas que estão ali cultuando ao Senhor, que estão ali vivendo para a glória de Deus em comunidade. Que o Senhor continue abençoando a nossa congregação e também todas as demais congregações, como o Rodrigo mesmo disse, as pessoas que congregam em algum outro lugar, que possam estar buscando a Deus, buscando a presença de Deus, sendo fiéis a Ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo a Escritura, porque eu tenho certeza que assim como a Escritura tem moldado a nossa vida ali no Jardim Botânico, ela pode mudar a vida de todos aqueles que a escutam. Deus abençoe a todos. Deixar minha consideração aqui então, primeiramente assim, é um prazer, né, poder servir a Deus com esses homens aí, que têm levado muito a sério a obra de Deus. É isso que eu posso dizer para quem está ouvindo, né, esse podcast hoje, que tem homens que levam a sério o Evangelho, a teologia, que querem de fato ensinar as Escrituras para o povo, né? Então, o que você vai encontrar lá é isso, né? Pessoas que estão levando a sério, então, o Evangelho e querendo viver uma comunidade humilde, uma comunidade que viva, né, de forma humilde, que viva de uma forma que está disposta sempre, está sendo ensinada sempre a se arrepender e a perdoar e crescer em amor, né? Nesse último sábado que nós estamos encerrando quase a nossa série da comunidade centrada no Evangelho, o próprio pastor Rodrigo pregou sobre uma comunidade graciosa. Então o nosso desejo maior é ser essa comunidade graciosa, onde nós, né, somos graciosos com todos aqueles que vão até a igreja
para ter um encontro com Deus. Então esse tem sido o nosso objetivo, né? Nos tornar uma comunidade cada vez mais cheia de graça, para que também nós venhamos acolher as pessoas e que elas conheçam a Deus verdadeiramente pelas Escrituras. Então, né, deixo aqui então essa minha consideração, né, e todos quanto querem, né, poder cultuar a Deus, que possam ter aí a liberdade de estar conosco ali nos dias dos nossos cultos. Um abraço aí para todos. Como consideração final da minha participação no nosso podcast, eu queria deixar aqui a minha gratidão a Deus pela membresia do Jardim Botânico, né, que nós estamos ali há alguns anos já cooperando junto com os irmãos, sendo abençoado por essa comunhão, como o Edileno falou aí, entre a própria liderança da igreja, que também é com a própria igreja, né? É muito fácil estar liderando pessoas que também têm o propósito de servir a Deus, de ter uma vida centrada no Evangelho, de enfrentar os desafios que a vida cristã nos propõe, mas acima de tudo é algo maravilhoso, né? Porque a graça de Deus tão diferentes, né? Tão cheias de peculiaridades, mas que ao mesmo tempo todas elas colocam debaixo da cruz tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas possuem, tudo aquilo que elas fazem. Então isso é algo que somente o Evangelho de Cristo pode proporcionar. Então meu abraço especial à membresia, agradecer aí por esse momento especial com todos vocês, agradecer ao Augusto, que também está aí assumindo o protagonismo de nos desafiar a fazer parte desse podcast, e que de alguma maneira possa ser abençoador também para a vida de todos aqueles que ouvirem. Um abraço a todos. Perfeito, então a gente chega ao final do primeiro podcast do Jardim Botânico. Esse é um piloto, a gente vai compartilhar em todas as nossas redes sociais. Eu espero muito que você que esteja nos ouvindo tenha sido abençoado com o que foi passado aqui pelos nossos pastores. E comente, compartilhe com seus amigos, nos dê um feedback para que a gente possa melhorar também. Esse foi um pouquinho extenso, mas é porque a gente também tem muito a dizer. A gente quer falar a respeito da nossa congregação, que nós amamos tanto, e existem tantas outras coisas que a gente gostaria de falar. Quem sabe nos próximos episódios a gente venha a comentar. Então, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre essa igreja que nós comentamos aqui, que é a Assembleia de Deus da Congregação do Jardim Botânico, fica o convite para estar conosco aos domingos às 19 horas. Olha só, 19h30, sábado às 20 e também nas quartas às 20 horas. Na Travessa Serafim Terra, 133, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.